Olá, a paz de Cristo seja com todos. Vamos hoje trabalhar um dos assuntos mais complexos e mais mal entendidos e mais mal compreendidos, que é a questão dos vícios. A questão dos vícios é uma questão comum, é uma questão que abrange toda a classe social, não existe, né? A pessoa é rico, é uma pessoa comum, a pessoa é famosa, não é? Todos eles são acometidos, são vítimas disso, mas existe um caminho para superar isso. E é o que nós vamos estudar hoje, como vencer a força dos vícios, como subjugar essa força, como governar essa força e como quebrar o poder dessa força. Eu sou Ângelo Staniski, sou autor do e-book Caçador de Serpentes, Tratado de Batalha Espiritual. Nós vamos trabalhar nesse primeiro livro aspectos interiores da alma humana, e o fator desejo, ele é um aspecto interior da alma que ele precisa ser compreendido, né? Particularmente no nosso e-book, ele é um dos assuntos meus favoritos, né? E eu faço questão de tirar um pouco desse assunto do livro para trazer agora para a videoaula, para vocês poderem saber o conteúdo, para vocês poderem tocar o assunto, tocar a espiritualidade, e vocês, quem sentir, entender de adquirir esse e-book, que vai te enriquecer muito, porque as experiências, aquilo que foi escrito ali, é totalmente em caráter subjetivo. O caráter subjetivo é um caráter experimental. Não é algo teórico, não é algo pesquisado, não é adicionar informações para montar um assunto. Nós não trabalhamos isso, nós vamos privilegiar o conhecimento subjetivo. O que é o conhecimento subjetivo? É o conhecimento experimental. É o conhecimento quando uma pessoa se relaciona com o Espírito Santo, há um encontro do Espírito Santo com essa pessoa. Quando o Espírito Santo toca nessa pessoa, ela muda o seu padrão de comportamento, ela muda a sua natureza. A cada toque do Espírito Santo, a natureza é transformada. Dentro dessa transformação de natureza, gera um conhecimento, gera um aprendizado, gera uma experiência. E é essa experiência que nós vamos estar transmitindo. Vamos estar transmitindo no e-book. Já tem um valor ali, é bem acessível, qualquer pessoa pode adquirir, né? Mas eu faço questão de trazer ele também em videoaula, porque é uma questão também, porque eu tenho, de certa forma, experiência sobre isso, sobre essas questões de vícios, né? Eu fui usuário de drogas dos meus 14 anos aos meus 26. Então eu sei que é você estar debaixo dessa força. Eu sei o que é você estar debaixo de um estímulo que você não consegue reagir e sobressair a ele. Eu sei o que é, né, as pessoas olhando de fora, né, e falar, isso é sem vergonha, isso é sem vergonha na cara. Ó, comete injustiça porque não compreende quem está debaixo. Eu sei o que é você trabalhar 30 dias, né, e depois, em 2 dias, você gastar teu pagamento todo com crack. Aquilo que você gastou, usou, trabalhou o mês todo, o que você produziu é reduzido a cinzas em 2 dias. Eu sei muito bem o que é isso, porque ficamos 12 anos nisso e é um caráter experimental, é um caráter de experiência. Então, quando nós pedimos, né, compartilhe esse vídeo, quem tem casas de apoio, quem trabalha, né, em casas de recuperação, reúna ali o grupo para poder assistir, com certeza vai ser muito benéfico para as pessoas. O que é cristão, o que não é cristão, você pode divulgar, com certeza vai ajudar bastante também, né? Se inscreva no nosso canal, se inscreva, né? Dá a sua gratificação ali, dá seu joinha, porque o YouTube ele vai fazer a leitura dele, ele vai subir o canal, e quanto mais pessoas forem alcançadas, vai ser benefício, vai ser benéfico para todos nós. Para nós então entrar no assunto desejo, né? Nós vamos trabalhar muito o que é a alma humana, né? Eu gosto muito desse assunto e eu acredito aí que vai dar aí
um resultado bem legal, porque a alma humana, vamos dizer assim, que imagina só um motor de um carro. Você tem um mecânico e você tem um carro ali, o mecânico abre o capô do carro e fala assim, esse é o motor. Você vai olhar de fora e vai falar, beleza, é o motor, né? Mas esse mecânico, ele pega esse motor, ele começa a desmontar o motor, ele começa a separar as peças desse carro, as peças desse motor, e ele começa a te ensinar para que serve essa peça serve para isso serve isso aqui, para isso serve aquilo lá. Você tem um outro entendimento sobre o motor do carro. Abrange o teu conhecimento, você começa a entender muito melhor o funcionamento de um motor de um carro. Eu não querendo assim ser, de uma certa forma, mas vamos dizer que eu seja esse motor, esse mecânico, mas eu vou te apresentar uma alma, né? Agora nós vamos começar a separar a alma por suas funções. E vamos começar a mostrar para você para que serve cada função. Aonde ela opera, de que jeito, de que forma, para que serve, em que área ela alcança, em que área não alcança. Quando nós temos um conhecimento da nossa própria alma, nós sabemos trabalhar muito. A batalha espiritual ela é muito favorecida a nós, né? Porque é aquilo que eu sempre falo, o plano espiritual maligno, aquilo que luta contra nós espiritualmente, eles não têm mais poder do que os seres humanos. Jesus Cristo venceu em Colossenses 2,15. Acabou ali. A cruz é a nossa base. Então por que eles conseguem ter a vantagem? Por que eles conseguem derrubar? Por que eles conseguem estimular? Por que eles conseguem conduzir a caminhos diferentes? Simples, porque eles têm mais conhecimento. Eles conhecem o funcionamento dos mecanismos da nossa alma melhor do que nós mesmos. E essa nossa falta de conhecimento é o nosso maior prejuízo. Essa nossa deficiência em como o próprio homem é, as suas composições, as suas várias composições, as suas várias faculdades. A alma não é como um todo. A alma é um componente de várias funções. Eu preciso compreender. Porque quando eu souber compreender aquilo que age e reage dentro de mim, a batalha espiritual fica muito mais dinâmica, ela fica muito mais favorecida. A gente para de ficar caçando borboleta. Ah, você que está aqui, você que está lá. Não é isso. Vamos entender, a verdadeira batalha espiritual, ela inicia na alma humana. Se eu for bem sucedido na minha alma humana, nas minhas próprias funções, que nós vamos agora trabalhar um pouquinho elas aqui, muito de leve, né? Nossa, eu vou ser favorecido em tudo. Então, eu tenho que conhecer o meu mecanismo interior de alma humana, como ele funciona. A verdadeira batalha espiritual se inicia na alma, tá? Então vamos trabalhar, mostrar um pouquinho como é a alma humana. Vamos dizer que esse círculo todo faz referência à alma. Tá bom, vamos lá. Vamos dizer de uma maneira bem simples, tá ok? Que o corpo humano fica nessa esfera, tá certo? O corpo humano fica na esfera de cima. Vamos dizer agora que o espírito humano está na esfera de baixo, a esfera mais profunda. Ok. Vamos agora falar sobre a alma. A alma, eu não vou colocar as emoções dela, eu vou colocar de uma maneira muito superficial, tá certo? Vamos dizer que nessa área aqui esteja o sentimento do desejo. O que é o desejo? O afeto humano que está aqui, o afeto está um pouquinho mais superior aqui em cima.
O afeto, que é afeto feio, né? Vamos melhorar esse afeto aqui, tá muito feio. Tentar fazer um pouquinho mais legível. Aí. O afeto humano, onde é construído altares de idolatria por excesso de efetividade, por excesso de se dar graus de importância, nós tratamos na aula passada. Dá uma olhadinha lá que você vai achar. O que é o afeto, porque nós demos uma exclusiva atenção para o afeto, tá? Então ele já está, a aula dele já está garantida, tá certo? Vamos entender que nessa faixa vermelha está a faculdade do desejo. E vamos dizer, um pouco abaixo do desejo está a nossa vontade. Se nós olharmos por ordem de posicionamento de função, nós vamos entender e já começar a separar e entender da seguinte forma. O desejo está acima da vontade. Isto é, o desejo ele está mais próximo do corpo humano. Tá certo? Então, como o desejo é superficial, está mais acima, ele está mais na proximidade da nossa carne, tá certo? E a vontade? A vontade, ela está mais próxima do espírito. A vontade, a função dela é saber se relacionar com o espírito. E o desejo, ele vai querer e vai buscar se relacionar com o corpo humano. Será que isso está na Bíblia? Será que isso está escrito na palavra de Deus? Se nós formos para o livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1, está escrito assim. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Ó, disputa. Está disputando entre vós. Gente, nós tratamos isso na aula passada. Vai lá, identificando altares de idolatria, que você vai ter muita resposta para isso aqui, tá bom? De onde vêm as guerras e contenda entre vós? Não vem disto dos vossos prazeres, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Olha lá. Cobiçam, mas vocês não conseguem ter. Vocês matam, vocês invejam, mas não podeis obter aquilo que vocês desejam. Ó, é a pessoa desejando, tá certo? É a pessoa no seu desejo em operação. É o desejo operando para o corpo. O desejo opera para o corpo. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Não podeis obter, porque desejais, desejo de modo desenfreado. Combateis e guerreais, guerra, disputa. Né? Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para gastardes em vossos deleites. Então, até o próprio desejo, ele vai operar para ele mesmo. Ele vai operar para ele mesmo. Sempre vai ter uma pessoa que ele vai dizer assim, né? Ah, irmão, mas no Salmo 37, versículo 4, está escrito assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Calma,
Calma, calma. Esse Salmo 37,4, ele não concede nenhuma legitimidade para este desejo estar operando para a carne. A Bíblia não concede credibilidade de um desejo que vai operar de maneira independente por si mesmo. Nós vamos entender na linha da aula, né? O crente ele fala, porque, né? Então deleita-te no Senhor, a palavra está, deleita-te no Senhor, se renda a Ele em primeiro lugar, né? Tenha prazer no Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Então tem que primeiro ter prazer em Deus. Aí quando tiver prazer em Deus, Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Agora o crente, ele quer que Deus conceda, né, os desejos do seu coração sem ele estar, né, vinculado a Deus de uma maneira independente. Então eu posso ter o que quiser, que Deus concede, é legítimo. Não, a Bíblia não se contradiz, tá certo? A Bíblia, ela é chaves que se enquadram, elas são, né, chaves que se completam, né? Vamos entender esse desejo, né? Deixa o Salmo 37,4 de lado, tá bom? E vamos, mais tarde, no final da aula, você vai entender o porquê que esse Salmo 37,4, ele não concede esse tipo de credibilidade, ele não concede esse tipo de legitimidade de um desejo operando pela carne de uma forma independente do espírito, ele seja legítimo, tá bom? Vamos voltar aqui para Tiago. De onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto dos prazeres que vossos membros guerreiam? Cobiçais, cobiça, nada tendes, matais e invejais. Mas não podeis obter o que desejam. Desejo. Ele vai ser o grande vilãozinho do ser humano. E por que o desejo, ele é o grande vilão? É pela sua forma de atuação. Tecnicamente, de uma maneira mais... Vamos dizer que o homem, né, na sua fórmula original, quando Deus ele falou assim, vamos criar o homem, vamos fazer a fórmula dele aqui, né? Bacana. Esse desejo, ele não estava sobre a vontade. Ele não estava sobre a vontade. Ele não agia de maneira independente da vontade. Ele não agia. Ao contrário, ele era submisso ao governo da vontade. Vamos dizer que esse desejo estava aqui, ó, junto com a vontade, entretanto, ele estava sendo governado pela vontade. Ele não agia de maneira independente. Ele não agia de maneira acelerada. Ele não fazia isso. Ele estava agindo em harmonia com a vontade e não fora da vontade. Se nós vermos em Gênesis, né, quando Eva ela foi estimulada, né, a ver a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, naquele momento, naquela circunstância, esse desejo, né, quando a serpente falou para ela, olha a árvore, você não vai morrer. Quando Eva viu a árvore, ela cobiçou, ela desejou, ela viu que era prazerosa para dar entendimento. Então ela se sentiu atraída por aquela árvore. Então, o seu desejo naquele momento, ele foi hiperestimulado, né? Vamos dizer que foi exatamente quando Eva viu a árvore do conhecimento do bem e do mal, desejável para dar entendimento, prazerosa, o desejo, ele estava aqui, junto com a vontade, tá certo? Ele subiu, porque ele foi estimulado de maneira acelerada, ele foi estimulado de uma maneira independente. É como se o diabo tirasse o desejo da alma, não tirou da alma, perdão, ele tirou do governo da vontade e ascendeu o desejo a uma posição indevida, a uma posição a qual não lhe era conferida. Foi isso que aconteceu. O desejo no homem, ele foi estimulado de maneira exacerbada, acelerada, justamente naquele momento, para tirar o desejo, vamos dizer que ele foi colocado fora da sua posição original.
O desejo humano, ele não tem como ser anulado. Ah, vou anular o desejo. Isso não existe, porque ele faz parte da composição humana. O problema é que agora ele está operando fora da sua posição. É isso que está acontecendo. Ele está operando fora do governo da vontade. Falamos do motor do carro, não falamos? Vamos dizer que o desejo, ele é, dentro de um motor do carro, trazendo para algo muito simples, vamos dizer que o desejo, ele é como se fosse o acelerador do carro. O acelerador ele é uma engrenagem tecnicamente pequena, mas se ele estiver desregulado, se ele estiver hiperacelerado, aquela aceleração contínua, desproporcional, ela pode vir a fundir o motor do carro todinho. O desejo ele opera a mesma coisa. O desejo ele opera como um acelerador. Ele acelera a nossa composição química. O desejo ele acelera a nossa composição de alma. O desejo ele nos deixa totalmente descontrolados. Por quê? Porque ele age de uma maneira independente. Ele age de uma maneira desregulada. É isso que ele está. Ele está desregulado. Ele tem que operar, sim, precisa operar, tá certo? Porque isso é legítimo. Mas ele tem que operar dentro da sua função, dentro da sua posição, e não independente da sua ordem original. O que nós vamos buscar fazer é restaurar esse desejo à sua posição original, a posição de fórmula. Dentro da fórmula de Deus, quando Deus criou Adão, ele fez a fórmula de Adão, né? A partir de uma fórmula, ele formulou aquele homem, né? Então esse desejo acendeu, né, a linha do tempo. Agora ele vai ter que voltar a nós vamos tentar, né, nos restaurar a nossa alma dentro do padrão original, dentro da fórmula de Deus, né? É possível alcançarmos grandes vitórias com isso, né? O que o plano espiritual maligno, né, ele vai fazer? Isso faz, né? Vai lá na nossa aula de abertura, né? Nossa aula de abertura ali foi uma aula bem simples, onde ali, né, o plano espiritual maligno, ele elabora uma circunstância para eu ser estimulado por aquela circunstância, né? Então, tudo que o desejo quer, ele é operar de uma forma independente, né? Só que o desejo, ele tem uma característica bem complicada, porque ele é um órgão de estímulo. Ele é como se fosse assim, uma composição que ele opera por estímulo. Se você colocar alguma coisa na frente dele, ele estimula. Se você tirar, ele não estimula. Ele é um órgão de estímulo. E por ele ser um órgão regido por estímulos, existe uma grande deficiência nisso. Um problemão, vamos por assim dizer. Porque o desejo, por ele ser uma faculdade de estímulo, ele não possui consciência. Ele só rege por ordem de uma função. Essa aqui. Ele vai buscar satisfação, porque o estímulo dele visa satisfação. Aonde que está o probleminha nisso? Qual que é o grande problema? Porque o desejo, ele não tem consciência. Ele não tem consciência que o corpo humano vai padecer, vai morrer pelo uso exagerado de cocaína, de heroína, do álcool ou do cigarro. Ele não tem essa consciência que o corpo humano está padecendo. Ele vai visar a sua satisfação, mesmo que aquela satisfação leve o corpo humano para a destruição, ele não tem consciência disso. É por isso que é difícil você controlar. A mente humana, ela pode saber, nossa, eu estou começando a ter problema, estou começando a ter doença, mas o estímulo é tão forte que a pessoa fica presa dentro de uma rotatividade, né? Esse que é o problema do desejo, ele não tem consciência. E o desejo, ele também não tem classe social, né? Se nós olharmos aí pessoas ricas, famosas, uma pessoa comum, todos eles padecem pelo seu desejo descontrolado.
E uma pessoa que, infelizmente, ele vem a óbito, né, por overdose, a pessoa fala assim, porque tomou uma overdose de cocaína, tomou uma overdose de cocaína, uma overdose de heroína e morreu. Não foi a cocaína que matou. Muito menos a heroína, muito menos o cigarro. Nem menos o crack. Estes são os meios pelo qual a pessoa morreu. Estes são os meios pelo qual ela veio a óbito. Mas quem matou a pessoa foi o seu desejo descontrolado. Os mecanismos que ela emprega para a sua satisfação própria, estes mecanismos são sim os meios pelo qual a pessoa morre, mas essencialmente não é. O que mata é a pessoa, é o que está dentro dela. Né? E esse desejo, ele não escolhe classe social, se a pessoa é famosa, rica, comum, não importa. Né? Ele opera em todos. E por que ele opera em todos de uma maneira abrangente? Né? Quantas pessoas, né? A história nos ensina, né? Se você digitar lá no Google quantos famosos morreram de overdose, você pode ver que é inúmeros, porque é uma composição humana. Não é só porque a pessoa é rica que ela vai ter privilégio, não vai ter. Essa é uma composição dada a todos os seres humanos. Essa é a questão disso. Porque o desejo, ele vai operar para a satisfação da carne. Ele vai buscar a satisfação da carne. E quando ele vai buscar essa satisfação, ele vai gerar uma espécie de ciclo satisfatório. Isto é, pegou, se satisfez. Pega, se satisfaz. Pega, se satisfaz. Vira um vício, vira assim uma rotatividade prazerosa da carne. Vira lógico que essa sensação de prazer, ela é da carne, mas ela vai alcançar níveis de mentalidade e níveis emocionais também, porque isso faz parte, mas a carne, em primeiro lugar, é a primeira beneficiada com essa sensação de prazer, a sensação de prazer dos seus próprios estímulos. E qual é a diferença? E por que o desejo ele é assim? Porque o desejo, como ele dentro da composição humana, dentro do ser humano, ele se elevou a uma posição indevida, então ele vai agir de uma maneira independente, ele vai agir sem um governo. Ele vai agir sem um governo próprio. E tudo aquilo que age sem um governo dá problema. Fatal. Pode ser na tua empresa. Contrata um funcionário na tua empresa lá e coloca para trabalhar ele do jeito que ele quiser, sem um governo sobre ele, ele vai fazer besteira. Dentro da sua igreja, coloca alguém para trabalhar na sua igreja sem um governo estabelecido, ela vai aprontar, vai causar problema. Tudo o que está fora de um governo, que age de uma maneira independente, ele vai gerar problema. Isso é fato. O que nós temos que fazer? Nós temos que compreender como funciona o desejo, o que ele faz na alma humana, como ele opera e buscar fazer essa regulagem. Ele está aqui em cima, fazer ele descer ao governo da vontade para ele ser submisso ao governo da vontade. A vontade de ser soberana sobre ele. É aí que você vai quebrar força sobre ele. É aí que você vai vencer a força do seu desejo. É aí quando você puxa ele para baixo e coloca a sua vontade para cima. Nós vamos entender a faculdade da vontade, como ela funciona. O desejo, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito técnica, como ele age independente, ele tem uma característica muito peculiar dele, que é a sua rotatividade. Ele é altamente rotativo, ele é altamente acelerado. E o homem humano, ele é capaz de viver uma vida todinha baseado numa vida de desejos.
baseado numa vida de desejos. Ele pode viver uma vida fora da casa de Deus, fora de dentro de uma igreja, fora de dentro de uma casa espiritual, né? Baseado uma vida todinha voltada para seus próprios estímulos, para a sua própria vontade. E quem está dentro da igreja, que frequenta uma casa espiritual, que tem, né, ali a sua igreja, ele ainda dentro da igreja também pode viver uma vida baseada em seus desejos pessoais. Porque qual é a diferença de uma pessoa do mundo, fora, né, do mundo, para dentro de uma igreja? Né? A diferença é bem simples. Porque o desejo, quando as pessoas estavam no mundo, por assim dizer, esse desejo operava para a satisfação da carne. Então a pessoa bebia, fumava, cheirava, traficava, né, fazia qualquer outra coisa, qualquer outro tipo de delito prazeroso, baseado na sua função, no seu desejo para a carnalidade, tá certo? Mas vamos dizer que a pessoa, né, dá aquela convertida, se converte, vem para dentro da igreja. Todos esses problemas de vícios e tal são quebrados, são superados. O desejo, ele no mundo vivia para o corpo, a satisfação do corpo. E dentro da igreja, só porque a pessoa parou de fumar, parou de beber, ela acha que, porque ela é crente, ela acha que agora todas as suas informações são exatas, né? As suas composições de mentalidade são, né, são lógicas, só que é aí que gera um outro problema. O problema é esse aqui, ó. Vamos tirar as emoções que nós não vamos trabalhar com ela hoje, tá? No mundo, o desejo opera para a satisfação da carne. Aí a pessoa vai, se converte, ama a Deus de todo o coração, fato, né? Muitas coisas são deixadas de lado, são quebradas, mas dentro da igreja, o seu desejo, ele continua em operação para a vida do ego. Aí a pessoa, dentro da igreja, ela vai querer fazer aquilo que ela tem como satisfação de pessoa, de ego dela. Eu duvido, né? Que alguém me prove na Bíblia que Tiago 4 foi escrito para pecador do mundo. Eu duvido que se der o trabalho de escrever essa carta para quem é pecador lá fora, quem já está perdido.